pensar um pouco, pode ser, assim, o que vocês gostariam de estar falando, né, que tem a ver com o seu trabalho pessoal, né? Então pode ser a pergunta um pouco mais genérica, né? Como que a sua organização trabalha para contribuir para o desenvolvimento sustentável, mas pode ser um projeto que você esteja envolvido, ou enfim, ou essa questão mesmo, uma coisa a mais, mas que faça essa relação com o trabalho pessoal de cada um de vocês. A partir de tudo isso que a gente conversou aqui, me vem assim à mente, principalmente um dos projetos que o Instituto Paulo Freire vem desenvolvendo, que se chama Município que Educa. E existe um município que educa mais voltado à questão da sustentabilidade. E o objetivo dele, nós estamos tendo bastante sucesso na primeira experiência que está acontecendo agora em Osasco, ele não parte da escola, mas parte da comunidade, colocando vários sujeitos dessa comunidade em diálogo, buscando identificar, que eles percebam, provocando aí uma percepção do seu potencial educativo, né? Não revertendo um pouco essa roda de demandar do poder público, mas a comunidade dialogando sobre o que ela pode fazer para tornar o bairro, o município, um lugar mais sustentável, mais agradável, mais gostoso de se viver. E é muito interessante perceber como isso tem agregado pessoas e como muitas ideias execuíveis acabam surgindo. Isso que você falava do despertar, né? Quando você começa a construir um mapa socioambiental e um mapa com os potenciais educativos daquele lugar, como você tem, por exemplo, depoimentos das pessoas falando, poxa, mas eu sou um potencial educativo, né? Porque eu posso contribuir, eu posso ensinar, eu posso reunir grupos e compartilhar determinados saberes. E isso está sendo muito interessante. Então, é um movimento que inclui a escola, mas não parte da escola. Porque quando se pensa em trabalho com a comunidade, é muito comum listas de problemas e quem vai resolver, né? E esse projeto contribui para que a comunidade se perceba os problemas e perceba o quanto ela pode caminhar na busca por soluções. É claro que uma parte disso acaba sendo demandada pelo poder público legitimamente, mas o que acontece, o que começa a acontecer e que está sendo muito interessante, é que normalmente se trabalha na questão de como fazer com que as pessoas ocupem os espaços de participação social. E através desse programa, desse projeto, os espaços de participação social acabam sendo construídos pela própria comunidade, né? Ela constrói espaços de diálogo e identifica formas de dialogar, busca formas de dialogar com pessoas e instituições que possam contribuir. Então, acho que isso é uma coisa bem interessante. E dentro desse mesmo programa existe uma outra frente que aconteceu aqui em São Paulo, que é de formação de conselheiros de meio ambiente. E essa formação que aconteceu na região Macro Norte 1, o recurso veio muito depois da eleição, então nós tivemos o desafio de formar conselheiros no final da gestão, e aí criamos aí uma estratégia que foi formar junto com os conselheiros possíveis conselheiros, então sujeitos da comunidade que se interessavam pelo tema meio ambiente e que pudessem participar disso sem o compromisso de se candidatarem. E o curso termina agora, o encerramento dele agora dia 30 de julho, e para nossa felicidade, várias das pessoas que participaram se candidataram e foram eleitas e agora já saem, porque dentro do curso foi feito um exercício de construção de propostas a partir da leitura do mundo. Então eles já entram, né, como conselheiros, já com uma leitura ampliada da própria realidade, com propostas a serem colocadas. Então acho que são duas coisas assim que dialogam bem com isso que a gente conversou aqui, que tira um pouco do peso da questão da educação e do meio ambiente do ombro do professor, né, que amplia isso, trabalha a participação da sociedade na compreensão da realidade, na intervenção, e que são estratégias que, somadas a tantas outras estratégias de outras instituições, podem certamente contribuir para melhorar um pouco a realidade.
Bom, eu queria trazer aqui um projeto do Acatu que chama Educatu, que é uma reunião de todas as experiências do Acatu até hoje em educação, colocada num portal. É um projeto novo que a gente está amadurecendo agora, numa linguagem, quer dizer, um portal, quer dizer, a ideia é você... Já está no ar? Não, nós estamos desenhando. E até a gente queria ver se o Centec, enfim, se vocês gostariam de estar conosco nessa iniciativa, que é, assim, o Acatu tem, enfim, é uma ONG pequena, com poucas pessoas, e se colocou o desafio de chegar em sensibilizar 50% da população brasileira até 2015 na questão do consumo consciente, né? Então, a gente tem avançado no uso da tecnologia e na área de educação de crianças e jovens a gente tinha alguns projetos. O Acatu Mirim foi uma experiência num portal levando para as crianças informação de onde vem para onde vai, sempre tentando trazer essa perspectiva do impacto que o consumo tem na vida do planeta e também um trabalho com formação de professores. E aí a gente agora está reunindo isso na ideia de um portal que leve dimensões de consumo, mas especialmente voltado a produtos ou matérias, como, por exemplo, o plástico. A gente então desenvolver toda uma história sobre a relação do plástico na vida das pessoas, no cotidiano e no tempo, ou seja, como era, como ficou e como ficará. Sempre fazendo essa relação de onde é que, por exemplo, o plástico entra na nossa vida, quando o plástico estava na lancheira, quando ele sai da lancheira. O plástico tem funções em determinados objetos, tem prejuízo em outros, né? E tem o consumo, quer dizer, a fonte renovável, a fonte fóssil. Levar esse conhecimento através de materiais disponibilizados nesse portal para uso do professor e do aluno na escola. Na história assim, do Instituto, a gente teve algumas oportunidades de criar espaços educadores, né? Então, a gente tem um centro de educação ambiental em Calcaia do Alto, que é um espaço educador maravilhoso, que a gente vem construindo ano a ano, uma parceria com a HSBC, a gente constrói espaço com os voluntários do próprio banco e utiliza para receber grupos de jovens, crianças, professores. Então, ali a gente tem a gestão da água, como ela deve acontecer, de todas as formas, desde a irrigação, para usar no banheiro, o que vai para privado, o que vai para o chuveiro, e tudo explicadinho, com banner. Então, a visita, você vai aprender um monte de coisas, né, associado realmente à permacultura, à agrofloresta, à proteção de nascentes, a separar o resíduo, à alimentação saudável. Então, é um dia que você vai lá vivenciar, experimentar e levar para a escola, né? Que a gente tem, os cursos, os grupos que a gente interage ao longo do ano, a gente leva o pessoal para lá e a gente tem visto que muitas coisas que eles veem ali no espaço, eles vão acabar reproduzindo usando de modelo para a escola. Então, por exemplo, a gente usou 4.000 pneus, fizemos um monte de canteiros em formas circulares de ervas medicinais, hortaliças, numa altura que as pessoas não fiquem abaixadas e tal. Então, nas escolas de Itapevi tem uma escola que fez um trabalho assim, ficou muito bacana, ou seja, eles vão incorporando o que eles vão aprendendo naquele espaço educador, através de várias metodologias, brincadeiras, jogos cooperativos, e levar aquilo como uma vivência mesmo, né? Então, além da formação dos professores ou da escola ou da Secretaria de Meio Ambiente de Educação, a gente vê que esses espaços, que seriam espaços assim, de excelência, de referência, a gente precisaria ter muitos hoje, para muitas crianças, muitos professores, muitos jovens irem para ver aquilo funcionando de verdade, falar, puxa, eu também posso fazer isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, marquei só para professores, porque eu achei super interessante. Não, é aberto. Para outros, para empresas,
sei lá. Não, com fazer certeza, vários parceiros, várias pessoas, é um espaço é aberto. É do município? É assim, esse espaço está dentro de um clube de campo do HSBC. Eles separaram um pedaço do clube de campo, a gente montou esse centro desde 2008 e ele é um espaço, ele é aberto a visitas. Então, tanto através do Instituto HSBC como do Instituto 5 Elementos, a gente viabiliza e potencializa as visitas e conhecer esse espaço, né? E a gente agora vai montar um vídeo educativo como se você estivesse caminhando pelo espaço, mas assim, quem vai, né, não esquece e sempre volta, e realmente é um espaço que a gente vem criando. Depois a gente pode ir lá, se vocês quiserem, a gente poderia conhecer. E eu acho assim que esse ano a gente teve uma oportunidade muito interessante, um pouco nessa perspectiva, de promover um curso de mediação de conflitos para os GCMs de São Paulo. Por quê? Esse ano também é final de mandato, infelizmente, né? Mas estão se abrindo as casas de mediação dentro das delegacias. Né? Ou seja, a gente teve um grande aprendizado na nossa instituição da cultura da mediação de conflito, porque isso, quando a gente começa a trabalhar com educação ambiental e fala como deveriam ser feitas as coisas e como a prefeitura faz errado e como não sei o que, os professores, né, todo mundo fica um pouco revoltado, tá? E como que a gente vai fazer esse embate sem ser de forma violenta e sim através de uma mediação, de uma conversa, de um diálogo que traga algum resultado e não apenas traga só conflito, né? Porque a gente está muito no conflito, a gente precisa buscar e explicar as coisas, porque o que a gente percebe também, muita gente faz de qualquer jeito que não foi educado para fazer de uma forma correta. E tem os também que fazem porque... Aí até queria falar, né, porque a gente falou sobre consumir algo que vem da mão de obra escrava, como que o governo e a iniciativa privada permite isso chegar nesse ponto? Isso que eu questiono, eu fico preocupada, será que o cidadão, é óbvio que é super importante ele ler o rótulo, ficar atento, mas não é papel dele falar, gente, não pode existir um produto com mão de obra escrava, não pode existir um produto que destrói a mata, né? A gente ainda está, esses processos produtivos tem muito para caminhar, porque se a gente for deixar isso como uma responsabilidade do cidadão, pelo amor de Deus, eu acho preocupante. Eu acho que não é que a gente não deve saber e não deve controlar, não é isso. Mas eu acho que tem muitos mecanismos antes no processo produtivo que estão falhando. Não, eu acho que sem dúvida que eles estão falhando, mas se o cidadão, muito, né? Se o indivíduo... Enfim, de onde vem a formulação, de onde vem a pressão, inclusive nos governos, para que isso vire lei, que se regulamente isso. Então, eu acho que a gente não está à toa na vida, a gente está aí para se posicionar. Então, aí eu discordo de você, que eu acho que o indivíduo, ele tem liberdade de escolha, ele escolhe o que ele quer. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem atitudes como tem em países como no norte europeu, em que as pessoas não vão na Zara comprar a roupa porque ela teve exploração de mão de obra. As pessoas se posicionam. A gente aqui não se posiciona tanto, não. Isso é uma fragilidade da nossa cultura, provavelmente. Enfim, a gente não está com essa consciência. Mas, e aí talvez a gente precise de um Estado regulador mais forte. Se a sociedade não... Mas a gente tem que acreditar que a gente... Por isso que eu falava dos valores e da cultura. Quer dizer, a gente tem que conseguir chegar na comunidade, encontrar onde é o ponto de valor e abrir ali a consciência sobre que responsabilidade você tem ao jogar um saco plástico num córrego, por exemplo. Quer dizer, em base a essa vivência concreta e as correlações que você faz, em que eu posso entender que aquele saco plástico num córrego ou uma garrafa PET num córrego vai trazer inundação para a mesma cidade onde eu vivo. Sim. Então, eu acho assim, só nisso, eu acho assim, tem uma coisa das escolas sustentáveis, que eu acho que a gente podia pegar um gancho, né, que seria criar esses pontos de cultura de sustentabilidade, que é unir
a questão da cultura com a educação no ambiente mais aberto, sabe? Eu acho que a gente poderia ter um meio termo, assim, que são esses centros de educação, que seriam espaços educadores nas cidades que tivessem essa excelência na arquitetura e nas atividades, e que pudesse ser para o professor, para o empresário, para qualquer pontos de cultura de sustentabilidade. A gente tem um projeto que a gente está trabalhando nessa perspectiva, que é exatamente isso, porque para a escola fica puxado, às vezes, só ela puxar essa história. E se fosse uma coisa com cultura e educação, talvez fosse uma proposta para a gente pensar. Raquel. Bom, o Instituto Marina Silva é novinho. E nós começamos a trabalhar essa educação de uma forma bastante ampla, tentando buscar os conceitos, né, que inclusive eu vim mencionando nesse nosso espaço dialógico, realmente dialógico, e que são as equações sustentáveis, né, que existe essa necessidade de você equacionar e reequacionar as várias dimensões da sustentabilidade, né? Sustentabilidade econômica, social, cultural, ambiental, política, ética e estética, que a Marina vem trabalhando nessas dimensões todas e que elas precisam ser equacionadas, digamos, não equilibradas, porque não existe equilíbrio em sistemas vivos, né? Existe uma tendência ao equilíbrio e atualmente está muito desequilibrado para uma dimensão só, que é a econômica. Mas se a gente conseguir reequacionar, e daí apareceu a importância da gente trabalhar com um jogo, né, de forma lúdica, nessa forma de educação informal, né, que se chama Chitoloio, e que é um jogo das equações sustentáveis, e a gente traz as cartas, são abertas, são signos abertos, assim, e na internet você vai poder, inclusive, produzir cartas, né, de acordo com a sua própria comunidade, mas fazendo a seguinte equação: eu mais você, e aí, Ana, a gente tá juntos, né? Tem que partir das pessoas, mais você, que é o coletivo, compartilhamos, quer dizer, dividimos valores, multiplicamos ações, diminuímos, reduzimos problemas, e isso é igual a uma equação sustentável em que a gente pode conversar sobre os problemas locais, mas também os globais, enfim, e mexendo na questão de valores, que essa é uma coisa muito importante. E também os eventos, né, que a gente se propôs a organizar, que são os diálogos intergeracionais, que se mostraram uma forma muito produtiva, realmente, de se conversar nas comunidades e locais e tal. Inclusive, tem muita semelhança, né, e acho que a gente pode aprender muito e construir juntos com os municípios educadores, né, que educam, porque os diálogos intergeracionais, a gente pretende construir essa metodologia mais aprofundada, mas serem uma superfície de apoio para inovações, para debates nas comunidades, né, e conseguirmos trabalhar nessas políticas locais, né, nessa visão de políticas locais para a construção de um presente, de um futuro sustentáveis. Então, esse jogo já está aí, se eu soubesse eu teria trazido até para jogar com vocês. Tá, você pode baixar na internet e imprimir. Entrar no IMAS, é no Facebook nosso. Isso é o Equação Sustentável. O Equações Sustentáveis. Eu fico devendo uma jogatina. Vamos lá no CEA e a gente joga lá. Isso. Aliás, eu posso doar para o CEA, que a gente imprimiu diversos. Que legal. E os diálogos intergeracionais, eles são um produto do Instituto ou vocês estão
oferecendo essa metodologia para fazer em outros lugares? Ah, é totalmente tudo. O chitoloio é tudo totalmente de todos. É chitoloio. Por que chama chitoloio? São os sinais. É uma palavra formada com os sinais multiplicar, diminuir, tá vendo? Xi, somar o T, né? O O. O O ainda não entra aqui, mas os dois L's são um sinal de igual, né? E o O, o I e o O finais são um sinal de dividir. Então deu esse chitoloio que o Marcel, que é genial. Uma criatividade enigmática. Tem dois L's, então. Dois L's. Uns jovens geniais que criaram o chitoloio e ele é uma metodologia gostosa.